Eu sei que quando nós vivemos, procuramos seguir sempre exemplos de boas pessoas. E quem deixou um exemplo melhor do que o nosso Senhor Jesus? É justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, em mais um dos mandamentos de Jesus. Olá pessoal, eu sou o Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero tratar de mais um dos mandamentos que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Hoje, falando especificamente sobre o fato de que devemos seguir o seu exemplo. Para isso, nós vamos estar fazendo leitura de 2 versículos que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, são os versículos 28 e 29, que nos dizem o seguinte: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Sem sombra de dúvidas, essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Existem várias e várias explicações e também aplicações dela para a nossa vida prática. Mas eu quero atentar em um ponto específico. Jesus nos dá na realidade 2 ordens no versículo 29. A primeira delas é: tomem sobre vós o meu jugo. O jugo era uma canga que era colocada sobre o pescoço dos bois enquanto eles aravam a terra. E há uma explicação bastante interessante que diz que os bois precisavam estar na mesma altura. Não era possível ararmos a terra com 2 animais em desequilíbrio, porque senão um deles faria mais trabalho que o outro. E quando Jesus fala em jugo, eu acredito que ele está falando justamente isso. Para vocês verdadeiramente conseguirem descansar e me seguir, vocês devem tomar o meu jugo, ou seja, vocês devem fazer exatamente aquilo que eu faço. Nós precisamos andar no mesmo nível que Jesus andou. É claro que nós não seremos perfeitos como foi o nosso Senhor Jesus. Afinal de contas, Ele é o Deus encarnado e nós somos simples seres humanos. Mas quando tomamos em nosso coração a verdadeira atitude de seguirmos a Jesus, nós precisamos fazer isso da maneira que o Senhor Jesus nos ordenou. E qual foi essa maneira? É justamente isso que nós podemos perceber a partir da segunda ordem que ele nos dá no versículo 29, quando ele diz: aprendei de mim. Ou seja, nós devemos aprender com Cristo, o Senhor dos senhores e o Mestre dos mestres. E é justamente sobre isso que eu falei no princípio do vídeo. Nós buscamos exemplos de pessoas boas que tragam coisas que venham beneficiar a nossa vida. E qual é o maior exemplo que existe na face da terra, senão o nosso Senhor Jesus? É justamente por isso que nós precisamos aprender de Jesus, ou aprender com o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia fala acerca disso em algumas passagens específicas. Por exemplo,
No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 15, Jesus fala aos seus discípulos que ele deu a eles um exemplo para que eles venham seguir. Ele está falando isso no contexto em que encontramos a passagem do lava-pés, quando ele demonstra que, mesmo sendo Senhor, ele deveria servir. Assim, nós aprendemos que, mesmo se somos pessoas talvez com altos cargos ou pessoas importantes na sociedade, como verdadeiros cristãos, nós precisamos servir os outros seguindo o exemplo do nosso Mestre. Além disso, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 21, afirma que Jesus sofreu e nos deu o exemplo para que possamos segui-lo. Ou seja, nesse ponto já estamos falando acerca dos sofrimentos de Jesus. Jesus abriu mão da sua vida, do seu conforto, em nosso benefício. E da mesma forma nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus, muitas vezes abrindo mão daquilo que nós consideramos bom para nós, a fim de que possamos beneficiar os outros que estão ao nosso redor. Sem dúvida, esse é mais um dos exemplos que Jesus deixou a cada um de nós. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 6, afirma que nós devemos andar como Jesus andou, ou seja, devemos seguir as pisadas do nosso Mestre. Então perceba, Jesus afirmou que ele deixou o exemplo para que nós venhamos a segui-lo. Pedro afirma que da mesma forma que Jesus sofreu para nosso benefício, nós devemos também estar dispostos a fazer isso. E João afirmou que nós devemos andar como Jesus andou. Portanto, esse sim é mais um dos mandamentos que o nosso Senhor Jesus nos deixou. Devemos aprender com ele, aprender dele e fazer exatamente aquilo que Jesus fez. Mas quem sabe você está se perguntando: como eu vou saber exatamente o que Jesus fez? Lendo a palavra de Deus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam justamente sobre a vida de Jesus na terra e sobre aquilo que ele fez enquanto esteve juntamente com o seu povo. Nós podemos ler com atenção, analisar a vida do nosso Mestre e fazer exatamente aquilo que ele fez. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa, dentro do seu coração, tomar um verdadeiro posicionamento e seguir o bom exemplo que o nosso Senhor Jesus deixou a cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu curtir, que se inscreva no meu canal, ative o sino das notificações e fique por dentro de todos os novos vídeos que eu vou lançar aqui no YouTube. Deixe aí embaixo também um comentário, isso é muito importante e relevante para o meu trabalho. E também acesse o meu canal, o link vai estar na descrição. Você pode ver todos os vídeos que eu gravei até aqui e refletir um pouco mais acerca dos mandamentos de Jesus e daquilo que a Bíblia fala a cada um de nós. Um forte abraço, que o nosso Senhor abençoe a sua vida e, se Ele quiser e assim me permitir, eu estarei de volta em uma próxima oportunidade com mais uma reflexão da Palavra de Deus e também mais um dos mandamentos de Jesus.